Alguns momentos depois, houve um súbito silêncio depois que Presente Mic fez seu anúncio. Todos os alunos em potencial parando por um momento, enquanto o que o Proero acabara de dizer lentamente se filtrava em suas mentes. Izuku, como os outros, parou ao ouvir o que o homem excêntrico havia dito, mas ao contrário dos outros, ele já havia se energizado e estava pronto para entrar em ação a qualquer momento. O que foi exatamente o que ele fez? Quase sem pensar, Izuku dobrou as pernas e explodiu para frente, seus braços e pernas bombeando enquanto ele se movia rapidamente através da multidão de alunos que aguardavam. Izuku literalmente pulando sobre vários alunos confusos ao entrar no distrito da cidade réplica. O primeiro em seu grupo a fazer isso, o que também lhe deu a vantagem de ser capaz de enfrentar o inimigo primeiro e matar alguns antes que o resto dos alunos em pânico percebessem o que estava acontecendo e o alcançassem. Não parando por um segundo uma vez que ele entrou na cidade, Izuku continuou se movendo, comendo a distância, enquanto bombeava seus músculos aumentados. Ignorando enquanto o fazia, os gritos e exclamações vindos de trás dele enquanto os outros alunos perceberam o que estava acontecendo. Ele não permitiria que eles o distraíssem de seu objetivo. Correndo pelas ruas, Izuku logo alcançou o primeiro falso vilão. Um grande robô volumoso com 4 pernas e o que parecia ser 2 metralhadoras Gatling no lugar de braços. Não que isso fizesse Izuku hesitar, já que com seu fator de cura ele poderia facilmente uma chuva de balas sem problemas. Além disso, sua força aprimorada alimentou sua velocidade, o que significa que ele era muito mais rápido do que um humano médio, rápido o suficiente para não correr mais que uma bala, mas para reagir rapidamente quando visse uma arma apontando para ele. Não que Izuku fosse dar ao robô a chance de atirar nele, é claro. Não porque isso seria estúpido. Com isso em mente, ele continuou em frente, sua mão direita puxada para trás, e seu punho brilhando em uma cor azul brilhante, enquanto com um grunhido, ele atacou o robô enquanto ele passava. Sua técnica para o soco era perfeita e seu timing era perfeito. Mas no momento ele estava contando com táticas de bater e correr. Um soco deveria ser suficiente para acertar um desses robôs. Afinal, sendo eles robôs, ele não precisava se conter com a força de seus golpes. Com o rangido de metal contra metal, o robô rapidamente se virou para encarar Izuku enquanto ele avançava, suas metralhadoras Gatling já começando a girar enquanto se preparava para disparar. Antes que o robô pudesse dar um tiro, porém, Izuku estava na frente dele. Seu borrão para frente, antes com o som de metal se estilhaçando, ele cortou através dele, seu punho quebrando a frente de seu peito e saindo do outro lado em um explosivo de metal quebrado e placas de circuito. São 3 pontos. Izuku murmurou para si mesmo enquanto literalmente corria através do robô de 3 ponteiros destruído, ignorando os estilhaços que choveram ao redor dele enquanto ele fazia isso. E logo mais 3. Izuku continuou com um sorriso enquanto ele trovejava para frente em outro robô de 3 pontos, seu punho endurecido atacando novamente, e ele dizimou este robô também, nem mesmo quebrando o passo enquanto ele continuava em frente. Continuando através dos escombros, Izuku dirigiu-se para o centro da cidade, onde ele imaginou que a maioria dos robôs estaria reunida, destruindo qualquer robô que entrou em seu caminho imediato. Como ele tinha feito, com o quão fracos seus oponentes eram, e o fato de que ele não precisava se conter, ele só precisava de um único soco aprimorado para destruí-los, até mesmo os 3 pontos. Soltando outro suspiro e um assobio de vapor, ele continuou a trovejar pela cidade. Uma expressão determinada em seu rosto enquanto ele disparava de robô em robô, ocasionalmente ultrapassando outro competidor enquanto ele serpenteava pelas ruas estreitas, usando sua força aprimorada para pular para frente até 3 metros por vez. Ele já sabia que estava acumulando pontos rapidamente. Pela sua contagem, ele havia obtido quase 50 pontos no momento em que 10 minutos do exame de 15 minutos haviam passado, e ele ainda tinha outros 5 para fazer. Mais ou menos 1 minuto se passou, com Izuku saltando pela rua, ocasionalmente usando as laterais dos edifícios como uma plataforma para pular, enquanto disparava pelas ruas estreitas, procurando por inimigos.
No entanto, foi enquanto fazia isso que se viu diante de um problema, ou seja, estava achando difícil, encontrar o inimigo, pois quanto mais tempo passava menos robôs pareciam sobrar. Izuku e os outros alunos reduziram enormemente seu número. Isso se tornou um problema para Izuku. Como ele havia pensado, uma área do tamanho de uma arena estava dificultando as coisas, especialmente com as centenas de ruas estreitas e toda a competição que estava enfrentando. Além disso, seu Kirk não ajudava nessa situação. Ele não tinha como localizar o inimigo, exceto fazendo isso à moeda antiga, ou seja, usando seus atributos físicos aprimorados para cobrir tanto terreno quanto pudesse o mais rápido que pudesse. Seus olhos verdes piscando para um lado e para outro enquanto ele se esquivava de outros candidatos, cortava cantos e, ocasionalmente, subia em telhados de edifícios, enquanto ele tentava com determinação encontrar mais robôs para destruir. Ei, aquele era Mel. Uma criança gritou de repente. O menino em questão era muito baixo com o que pareciam bolas roxas na cabeça em vez de cabelo. Sua voz um tanto saltitante e seu rosto petulante enquanto ele olhava carrancudo para Izuku. Obviamente, o garoto estava irritado por ter acabado de cair do céu e pousar de pés primeiro em um robô de um ponto que estava prestes a atacar o outro garoto por trás. Desculpe, pensei que você não tinha visto. Izuku respondeu timidamente enquanto olhava para os restos quebrados do robô sob seus pés. Ele meio que se sentia culpado agora, afinal, se o outro garoto sabia que ela estava lá, então isso significava que ele efetivamente roubou sua morte. Não que Izuku se sentisse mal com isso, era um processo competitivo, um exame, afinal. Com esse pensamento em mente, Izuku ignorou o garoto e, em vez disso, correu para frente e saltou novamente, empurrando para fora de um prédio próximo e se impulsionando para outro enquanto o fazia. Ele não teve tempo para sentir pena ou se preocupar com outro candidato. Não quando ainda havia tempo no relógio. Alguns minutos depois, vamos pegar 900 inscritos até o final do mês. Quero ver, afirma